Olá, alunos. Meu nome é Guilherme, professor de hematologia da faculdade. Essa aula é Anamnese e Exame Físico com particularidades na hematologia. O objetivo de aprendizagem dessa aula é a orientação sobre particularidades da anamnese e exame físico em consultas de hematologia. Então, a agenda da aula, vamos abordar pacientes com esplenomegalia, linfonodomegalia, distúrbios de eritrócito, leucócitos e plaquetas. Como vocês aprenderam em semestres anteriores, as células do sangue são formadas primeiramente em outros órgãos fora da medula óssea. A medula óssea, ela começa a ser produzida a partir do segundo trimestre de gestação, quando ela tem uma maior, quando ela começa a ter uma maior importância na produção dessas células do sangue, constituindo, após o nascimento, a principal fonte de células do sangue. Dessa forma, a medula óssea no adulto vai produzir todas as células do sangue. Mas em algumas condições pode-se ter uma hematopoese extramedular, promovendo tanto uma esplenomegalia quanto uma hepatomegalia. Continuando uma revisão de hematopoiese, vemos que uma célula tronco hematopoética pluripotente pode se diferenciar tanto na linhagem linfóide quanto na linhagem mieloide. A linhagem linfóide vai produzir tanto linfócito T, que vai ter a maturação no timo, linfócitos NK e linfócitos B, que a maturação vai ser em linfonodos, como vocês podem ver nessa imagem aqui do lado. Um paciente com uma linfonodomegalia. E aqui embaixo a gente vê um timo numa proporção característica encontrada no adulto. A linhagem mieloide vai diferenciar tanto nos eritrócitos, nos megacariócitos, nos monócitos, que ao passarem para os tecidos vão se transformar em macrófagos, e a formação dos granulócitos. O baço geralmente é encontrado na maior parte dos indivíduos sob o hipocôndrio esquerdo. É um órgão onde ocorrem as respostas imunológicas a antígenos veiculados pela circulação. Quem vai ser responsável por isso vai ser a região da polpa branca, onde são encontrados linfócitos T e B. E funciona também como um filtro pela ação de macrófagos da polpa vermelha, que retiram da circulação as hemácias senescentes e as partículas estranhas, como as bactérias. Na imagem aqui de baixo, vocês podem reparar a polpa vermelha e a polpa branca. Pela localização do baço, as manifestações clínicas decorrentes de uma esplenomegalia seriam a sensação de peso em hipocôndrio esquerdo, uma saciedade precoce pela compressão do estômago, vai ocorrer dor se tiver um crescimento rápido devido à distensão da cápsula que envolve o órgão, e podem decorrer dor também de infartos esplênicos devido a áreas que seriam pouco irrigadas decorrentes dessa proliferação celular intensa ocorrida dentro do órgão. Além disso, pode ocorrer um abalamento abdominal devido ao crescimento do órgão. Então, fazendo uma revisão de semiologia, exame físico da esplenomegalia, a princípio fazer uma inspeção na região do hipocôndrio esquerdo, para ver se tem algum abaulamento. Seguidamente, podemos fazer uma percussão sobre o espaço de Traube, que corresponde ao espaço semilunar do sexto ao 11º espaço intercostal, tendo como limites o gradeado costal. Nele vão estar localizados o baço, o pâncreas, o cólon, rins, estômago,
normalmente, quando percutido, apresenta-se timpânico. Como vocês podem ver essa imagem aqui na tela. Agora a palpação. Podemos utilizar a técnica de Lemos-Torres, conforme mostrado nessa imagem. Com a mão esquerda, tracione-se o rebordo costal esquerdo para anterior, enquanto a mão direita aprofunda-se desde a cicatriz umbilical em direção ao baço, durante a expiração, indo em direção ao órgão durante a inspiração. Pode-se utilizar também a técnica de Mathieu, que seria a mão em garra, devendo-se, nesse caso, estar do lado esquerdo do paciente. Em algumas situações de dúvida quanto à palpação ou não do baço, podemos colocar o paciente na posição de Schuster, que seria o membro inferior direito fica estendido, enquanto o membro inferior esquerdo ficaria fletido, e o paciente em decúbito lateral direito com o membro superior esquerdo sobre a cabeça. Aí iríamos apoiar a mão esquerda sobre o rebordo costal esquerdo e a direita é usada para palpar desde a cicatriz umbilical até embaixo do rebordo costal esquerdo. Existe uma classificação de tamanho de baço chamada Boyd. O primeiro seria o Boyd 1, que é o baço palpável sob o rebordo costal. O Boyd 2 seria baço palpável logo abaixo do rebordo costal. O baço 3, baço palpável até o plano horizontal, ao nível da cicatriz umbilical. E o Boyd 4, que é o baço palpável abaixo do plano horizontal, ao nível da cicatriz umbilical. Normalmente não utilizamos essa classificação na hematologia porque tem alguns tratamentos que, para avaliação de resposta a esses tratamentos, é necessário saber se houve redução ou não do tamanho do baço. Então, dessa forma, colocamos o tamanho do baço na linha hemiclavicular esquerda a partir do rebordo costal. Quantos centímetros de distância entre a ponta do baço até o rebordo costal esse baço tem a dimensão? Porque se ele for um Boyd 4 de 20 centímetros e tiver uma redução de em torno até 16 centímetros, ele vai continuar sendo um Boyd 4, mas houve uma resposta, né, em questão do tratamento. Mas se ele tivesse uma dimensão em torno de 12 centímetros e continuasse em Boyd 3 com 14 centímetros, houve uma piora em relação ao tratamento, não uma estabilidade em relação ao tratamento. Então é importante sim colocar o tamanho do baço em centímetros em relação ao rebordo costal esquerdo. Agora falando de linfonodos, que são estruturas ovoides de difícil palpação, móveis, elásticos, de superfície lisa, que medem em torno de 1,5 centímetros, localizado em região cervical, axilar, inguinal predominantemente, e que tem a função de filtrar a linfa, que passa por todos os tecidos, e além de promover uma interação de imunidade com antígeno ao ser mostrada para linfonodos da região T e de linfonodos da região B, localizados dentro dessas estruturas dos linfonodos. Também a função do linfonodo também seria uma maturação dos linfócitos B no centro germinativo. Seriam três os mecanismos de linfonodomegalia. A principal delas é a hiperplasia ressonal, que é o mais frequente, que resulta da proliferação de estruturas intrínsecas, primariamente dos folículos germinativos e das áreas interfoliculares.
Tipicamente, ocorre a proliferação de linfócitos, podendo ter histiócitos também. Esse processo resulta do estímulo antigênico, geralmente originado de um processo infeccioso localizado na área drenada pelo linfonodo acometido. Um exemplo seria uma amidalite aguda, que promove um aumento, uma linfonodomegalia ipsilateral submandibular. O segundo mecanismo seria a invasão por células extrínsecas, como, por exemplo, nas infecções o linfonodo seria uma sede de alterações inflamatórias semelhantes àquelas do sítio primário, associadas à resposta proliferativa antigênica usual. Nesse caso, ocorre uma invasão do linfonodo por macrófagos, que na verdade não deveriam estar no linfonodo, podendo haver a formação de abscesso e de áreas de necrose. Mas um exemplo clássico também seria a invasão de linfonodos por células tumorais, como, por exemplo, nessa figura, células do câncer de mama, que faz metástase em um linfonodo na região axilar, chamado linfonodo sentinela. Por fim, o terceiro mecanismo seria uma proliferação de uma célula intrínseca ao linfonodo, no caso dos linfócitos, como por exemplo o linfoma, nesse caso um exemplo de linfoma de Hodgkin. Como fazer uma abordagem de linfonodomegalia com o paciente? É importante a gente saber se a linfonodomegalia é localizada, só acometimento de uma cadeia linfonodal, ou se tem mais de duas cadeias linfonodais separadas. Nesse caso, a gente tem uma linfonodomegalia generalizada. Se fosse, por exemplo, só na região cervical, seria localizada. Se seria a região axilar e cervical, já seriam duas cadeias acometidas separadas, então já seria generalizada. É importante a gente saber também a data do aparecimento da nodulação, pois orienta sobre a evolução da linfonodomegalia, se é rápida ou é lenta, porque nos permite avaliar prováveis etiologias dessa linfonodomegalia. É importante saber também o que a pessoa também está sentindo, se tem lesões de pele naquela região, se tem lesões em região oral, como que é linfonodo, a gente tem que avaliar também o aparecimento de sintomas B, que é alteração de peso, perda ponderal de cerca de 10% nos últimos 6 meses, sudorese noturna ou febre, na verdade, e relação com estruturas vizinhas, como por exemplo, se for uma linfonodomegalia inguinal, avaliar edema de membros inferiores, alterações em genitália, se for em região cervical, na verdade. Temos que avaliar a questão de dor, dispneia, disfagia, rouquidão, sensação de corpo estranho e orofaringe. Agora, como fazer o exame físico de linfonodomegalias? Primeiramente, temos que saber a localização dessa linfonodomegalia, porque já fornece pistas importantes da etiologia, que como se for generalizada, no caso das duas cadeias separadas, ocorre mais infecções virais, leucemia, sarcoidose, lúpus. Aí, nesse caso, a gente tem que descrever as maiores linfonodomegalias, porque podem orientar tanto a questão do prognóstico como a questão do tratamento. O tamanho, a gente tem que descrever tanto o tamanho quanto as bordas. Geralmente, o tamanho de um linfonodo no adulto é até 1,5 até 2 centímetros, de acordo com a referência. Nesse caso, a gente faz a palpação com o paciente relaxado, usando a polpa digital dos dedos indicadores e dedo médio, movimentando a pele com aumento progressivo de pressão. E a gente define a dimensão nos dois eixos. Geralmente eu começo na região occipital, passo para a região retroauricular, depois eu passo para a região submandibular, seguida da cervical anterior e posterior, região clavicular, axilar, em alguns casos a gente pode fazer a região inguinal também. Temos que avaliar a questão da borda também, se a borda está lisa, se ela é íntegra, ou se a gente não consegue avaliar a questão dos limites da borda, quando a gente vê que seria um caso de malignidade.
A consistência é importante anotar também. Geralmente o linfonodo tem uma consistência fibroelástica. Quando ele está endurecido, pensamos em acometimento secundário, no caso de origem de câncer mesmo. Se tem adesão a planos profundos ou ele é móvel, geralmente ele é móvel. Se tem adesão a planos profundos, se o fator inflamatório ali daquele linfonodo já saiu dos limites do linfonodo e acometeu tecidos adjacentes, então nesse caso a gente tem um prognóstico pior. E se tem sensibilidade, geralmente quadros infecciosos, o linfonodo é doloroso, caso contrário ele é indolor. Agora vamos começar a fazer a abordagem de alterações dos eritrócitos. No caso, o primeiro deles é a anemia, que na verdade não é um diagnóstico, é uma síndrome clínica. A gente tem que descobrir qual que é a etiologia dessa anemia. Ela é caracterizada pela redução da hemoglobina, do hematócrito ou do número de hemácias. Geralmente a gente vai classificar anemia quando a hemoglobina em homens seria menor que 13 gramas por decilitro e em mulheres abaixo de 12 gramas por decilitro, considerando pacientes adultos. O oposto seria a eritrocitose, que seria um aumento na concentração de eritrócitos no sangue. É classificado, tem várias classificações, mas a que é mais utilizada seria uma hemoglobina acima de 16,5 ou um hematócrito acima de 48,5 em homens. E no caso das mulheres, seria uma hemoglobina acima de 16 ou um hematócrito acima de 48. Então, como eu falei, anemia não é um diagnóstico. Então, a avaliação clínica de pacientes com a anemia seria orientada para classificar qual que é o tipo da anemia e determinar a sua etiologia, porque dessa forma conseguimos orientar qual que seria a melhor forma de tratamento. As manifestações clínicas da anemia decorrem da redução da capacidade de transporte de oxigênio do sangue e consequente menor oxigenação dos tecidos. Então, nesse caso, vai ter numerosos mecanismos fisiológicos que atuam no sentido de compensar a reduzida capacidade de transporte de oxigênio e, dessa forma, minimizar a hipóxia tissular. Esses mecanismos contribuem para a gênese de manifestações clínicas dos pacientes. Então, se for uma anemia crônica, aquela decorrente de uma menorragia, de um câncer oculto, de cólon, o organismo vai ter maior tempo de compensar essa perda sanguínea. Então, dessa forma, o paciente pode estar pouco sintomático. Mas naquela anemia decorrente de cirurgia, de trauma, como vai ter pouco tempo para compensar esse mecanismo, o paciente vai estar mais sintomático. Então, na avaliação da anemia, podemos perguntar sintomas relacionados à hipóxia, porque a hipóxia ocorre quando há redução na capacidade de transporte de oxigênio não é completamente corrigida pelos mecanismos compensatórios, ou nas situações em que o consumo de oxigênio aumenta, como na realização de exercícios. Então, esses sintomas vai ser cefaleia, tontura, quando a pessoa muda, principalmente da posição sentada do decúbito para a posição de ortostatismo. E quando a gente vai fazer alguma atividade física, como fazer uma caminhada, subir um morro, o paciente vai queixar um cansaço. Então, durante a anemia, vai ter um aumento de débito cardíaco, o paciente pode queixar de palpitação, e esse aumento cardíaco vem da uma redução da resistência vascular, uma redução de viscosidade periférica, vai ter um impulso cardíaco apical, no exame físico vai ter uma hiperfonese de primeira e segunda bolha, e vai ter o sopro característico da anemia, o sopro sistólico suave, timbre grave, mais intenso no segundo espaço intercostal esquerdo. Na anemia também ocorre uma redistribuição de fluxo sanguíneo, porque vai ter uma vasoconstrição de mão, subcutâneo, rins, e vai redirecionar esse sangue para áreas mais vitais, que seriam miocárdio, músculos e tecido cerebral.
Dessa forma, vai ter uma palidez cutânea mucosa, que a gente pode ver tanto em palmas de mãos, nos pés, na língua, e também podemos ter alterações de unhas, nesse caso a coiloníquia. Mas há outras formas de anemia, de outras manifestações clínicas que vão depender de como vai ser a etiologia dessa anemia. Podemos ter queda de cabelo na anemia ferropriva ou deficiência de alguma outra vitamina. Podemos ter quelite angular, a icterícia na anemia hemolítica, parestesias de extremidades e uma glossite atrófica nas deficiências de vitamina B12. Então, agora falando de eritrocitose, sabemos que quando há uma redução de oxigênio que é interpretada pelas células intersticiais do córtex renal, há uma liberação de eritropoetina que promove um aumento de eritropoese, liberando mais eritrócitos circulantes. Dessa forma, também podemos ter uma eritrocitose em algumas doenças que promovem hipóxia. Poderiam ser doença pulmonar obstrutiva crônica ou cardiopatias. Podemos ter também problemas primários de medula. Nesse caso mais clássico, como vemos nessa imagem, é a polissemia vera, que é uma neoplasia mieloproliferativa crônica. Então, o que esses pacientes com eritrocitose podem apresentar? Se for decorrente da doença de base, a eritrocitose decorrente de hipóxia crônica, o paciente vai manifestando clínica de doença pulmonar obstrutiva crônica ou cardiopatia congênita. Mas em alguns casos, a eritrocitose pode ser assintomática ou pode ser um achado que, por causa de uma eritrocitose intensa, pode aumentar a viscosidade e o paciente evoluir com um AVC, uma trombose, e quando fazer a propedêutica vai achar uma eritrocitose. Então, por exemplo, esses pacientes podem ter uma cianose facial, uma pletora facial, desculpa, uma pletora facial, pode ter cefaleia, pode ter prurido, e um achado, no caso, seria a trombose. Agora falando de abordagem de distúrbios de leucócitos, podemos ter leucopenia, mas é importante a gente saber essa leucopenia é decorrente de qual redução de glóbulo branco, ou é de todos os glóbulos brancos que estão reduzidos. Os mais clássicos seriam uma linfopenia, que é quando temos menos de 1.000 linfócitos por milímetro cúbico, ou uma neutropenia, que é quando temos menor que 1.500 neutrófilos por milímetro cúbico. Também podemos ter leucocitose, mas nem temos que saber, na verdade, qual glóbulo branco que está aumentado, são todas as células que estão aumentadas. Aí, os mais clássicos seriam uma linfocitose, quando temos a maior que 4.000 linfócitos por milímetro cúbico, uma monocitose, quando temos acima de 1.000 monócitos por milímetro cúbico, uma neutrofilia, maior que 7.000 neutrófilos por milímetro cúbico. No caso de uma leucopenia, mais baseado na questão de uma neutropenia, uma linfopenia, temos várias causas. Pode ser decorrente de uma atividade de uma doença autoimune, pode ser decorrente de uma doença infecciosa, principalmente do caráter viral, tipo dengue, HIV, ou próprio Covid. Pode ser decorrente de uma doença mieloproliferativa ou limpoproliferativa, que está cometendo a medula, que não está deixando produzir outras células. Baixa produção, que seria a deficiência de algumas vitaminas, tipo B12, ácido fólico, ou o próprio alcoolismo, que promove uma mielotoxicidade. Início de medicações recentes que podem atrapalhar a produção dessas células, principalmente os psicotrópicos, ou desnutrição proteica energética, que não teria substrato para produzir essas células. Então, na abordagem da leucopenia, a gente tem que saber quando é que começou esse quadro, se o paciente tem exame prévio que mostra essa alteração, se ele já nasceu com essa alteração,
ou se é um quadro mais agudo, só o último exame que mostrou uma linfopenia, uma neutropenia. Então, nesse caso, é importante a gente repetir o exame, porque pode ser um erro laboratorial, uma alteração, o paciente estava resfriado, na época teve Covid, então uma alteração seria transitória. Então, é importante a gente avaliar nesses quadros mais agudos se essa alteração é mais persistente ou se é uma alteração aguda e o paciente não vai ter nada decorrente a essa leucopenia. Se ele teve avaliação de quadro infeccioso, inflamatório atual, se ele usou antibiótico, se ele tem linfonodomegalia, hepatoesplenomegalia, sintomas B, que a gente poderia ter uma etiologia mais grave, né? Ou se usa algumas medicações crônicas. Já no caso da leucocitose, baseada na questão de neutrofilia, linfocitose, monocitose, temos que avaliar principalmente a resposta inflamatória. Qualquer inflamação vai promover tanto o aumento de granulócito, de linfócito, de monócito, assim como a questão de queimaduras, de algumas neoplasias não hematológicas que promoveriam inflamação no local do crescimento do tumor. As neoplasias hematológicas vão cursar mais com aumento de neutrófilos, com desvio em ato, no caso das leucemias. E a gente pode ter algumas medicações que promovem o aumento dessas células, como tipo o corticoide. Ele faz com que as células, os glóbulos brancos saiam, o pool de células brancas sai mais da periferia e começa a circular. Então promove uma neutrofilia transitória durante o uso da medicação. Então, esse caso de leucocitose pode ser tanto antissintomática, ser descoberta de acordo com o exame rotineiro mesmo, check-up. Temos que avaliar a presença de linfonodomegalia, hepatoesplenomegalia, para podermos avaliar uma etiologia mais decorrente de uma doença mieloproliferativa. E, em alguns casos, principalmente quando ocorre uma hiperleucocitose, que é quando acima de 100 mil leucócitos circulando na corrente sanguínea, podemos ter leucostase, que é quando ocorre um dano tecidual e vascular de tanto leucócito que está na circulação. Nesse caso, o paciente pode ter um AVC, pode ter sintomas como zumbido, turbação visual e cefaleia, são quadros mais graves que é classificado até como uma emergência oncológica. Agora, terminando a aula, seria a abordagem da questão das plaquetas. Temos duas partes, a plaquetopenia, que é quando temos menos de 150 mil plaquetas por milímetro cúbico, mas é relevante clinicamente quando temos menor que 100 mil plaquetas por milímetro cúbico. E a plaquetose, que é o oposto, né, que é o aumento da plaqueta na circulação, é maior que 450 mil plaquetas por milímetro cúbico. Na abordagem da plaquetopenia, temos que saber o tempo de evolução dessa alteração, se ela começou agora, se ela tem há mais tempo. Temos que avaliar também a questão de trombocitopenia, que é, no caso, uma alteração do exame. Como vocês podem ver aqui na imagem, há um grumo plaquetário. Então, na verdade, o paciente tem plaquetas, só que não é contadas no aparelho. Então, ele vai ter uma redução na liberação de plaquetas daquele exame. Então, vai ter a descrição nos exames, nos hemogramas bons, vai ter a questão da hematoscopia, que geralmente é escrita embaixo do hemograma mesmo, vai falar assim, presença de grumos plaquetários. Então, na verdade, o paciente tem plaqueta, mas que não é contada no aparelho, então causa uma pseudotrombocitopenia. A plaquetopenia pode ser decorrente da doença de base, tipo pacientes com cirrose hepatosplênica devido à hepatosplenomegalia, vai ter maior retenção de plaquetas nos órgãos, reduzindo a contagem no sangue periférico. Se o paciente está em uso de algumas medicações ou drogas que podem consumir essas plaquetas, e se o paciente tem manifestações hemorrágicas. As
principais formas de manifestação da plaquetopenia são as manifestações cutâneas, principalmente. Aí essas manifestações cutâneas são chamadas de púrpura. Púrpuras são manchas devidas ao pigmento hemático, que seriam hemácias infiltradas no intestino tecidual, que são fagocitadas e metabolizadas pelos macrófagos, transformando a hemoglobina em hemosiderina. Temos 4 tipos de púrpuras. A puntiforme, que vocês podem ver, parece só um pontinho mesmo, que são lesões chamadas de petexo, lesões puntiformes com até 5 milímetros. Quando temos uma lesão purpúrica de forma linear, não temos nessa imagem, essa aqui poderia até ser, seria uma víbice. A equimose seria manifestada no formato de placa, sem elevação de pele, mas com 5 milímetros, maior que 5 milímetros. Então, esse exemplo seria uma equimose. Já o hematoma tem elevação de pele e tem mais de 5 milímetros. Também podemos ter outros tipos de sangramento cutâneo mucoso, no caso aqui na língua, numa região de trauma, região de dente, e no caso de mulheres, temos que avaliar a questão do ciclo menstrual, a maioria manifesta com menorragia. A plaquetose, ela pode ser assintomática, ser encontrada num exame de rotina, de check-up, sem ter manifestação clínica nenhuma. A gente tem que descartar causas racionais, por exemplo, casos de anemia ferropriva, que pode provocar um aumento de plaquetas, ou em alguns quadros inflamatórios, que pode ter uma plaquetose racional, esse quadro inflamatório. Pode provocar também tantos eventos trombóticos como eventos hemorrágicos, e podemos ter alterações microvasculares. O mais clássico seria a eritromelalgia, que é uma doença vascular periférica, bem rara mesmo, mas que é caracterizada por crises repetidas de inflamação em pés e pernas. E o quadro clínico é uma importante vasodilatação local. E podemos ter tanto a acrocianose e migrânia. Aqui nessas imagens podemos ver a eritromelalgia, mais concentrada mesmo em mãos. É bem raro acontecer, mas acontece em pés e pernas, mas aqui está em mãos. Podemos ver um quadro de insuficiência arterial aguda nesse pé. Podemos ver uma cianose bem importante aqui em relação ao pé esquerdo. Bom, essas são as minhas referências. Eu agradeço a aula. Perguntas podem ser enviadas no fórum.